Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo no meu aniversário de 58 anos. Meu próprio filho me deu uma garrafa de vinho caríssima, importada, dessas que custam mais de R$ 1.000. Eu fiquei emocionado. Pensei que finalmente ele tinha me reconhecido como pai. Mas aí eu descobri a verdade por trás daquele presente. E o que eu fiz com aquela garrafa? Bem, digamos que salvou a vida de alguém muito importante. Fiquem até o final porque essa história vai revirar o estômago de vocês. O sol de março entrava pela janela da minha cozinha quando Bruno chegou em casa naquela manhã de sábado. Eu estava preparando o almoço, como sempre faço aos fins de semana, quando ouvi a chave na fechadura. Meu coração sempre dava uma aceleradinha quando meu filho chegava. Mesmo aos 28 anos, ele ainda era meu garoto. Pai, vim te dar os parabéns pelo seu aniversário de ontem. Ele gritou da sala, e eu senti aquele quentinho no peito. Tinha ficado meio chateado porque ele não apareceu no dia. Mas entendi. A vida de jovem é corrida mesmo. Quando ele entrou na cozinha, trazia uma sacola elegante na mão, daquelas de papel grosso com cordão de seda. Meus olhos brilharam. Fazia tanto tempo que não ganhava um presente assim, bem embrulhado, pensado com carinho. Trouxe uma coisa especial para o senhor, ele disse, estendendo a sacola com um sorriso que eu não conseguia decifrar direito. Dentro tinha uma garrafa de vinho tinto, francesa, com um rótulo dourado cheio de detalhes. O nome era impronunciável. Chateau alguma coisa de 1998. Meu Deus, Bruno, isso deve ter custado uma fortuna, exclamei segurando a garrafa com cuidado, como se fosse algo sagrado. O vidro era pesado, nobre, e eu podia sentir a qualidade só pelo toque. Ah, pai, o senhor merece o melhor. Esse vinho é especial. Guardei ele há tempos esperando a ocasião certa. Ele me deu um tapinha no ombro, mas havia algo estranho no jeito dele. Uma pressa que não era normal. Olha, preciso correr. A Fernanda está me esperando. Mas aproveita bem esse vinho, viu? Bebe hoje mesmo, não deixa para depois. Achei estranha essa insistência, mas atribuí a ansiedade dele de me ver feliz com o presente. Depois que ele saiu, fiquei admirando a garrafa na mesa da cozinha. 1998. O ano que Bruno nasceu. Que coincidência linda. Pensei em guardar para uma ocasião especial, mas lembrei do que ele disse sobre beber logo. Sempre fui um homem simples. Trabalhei 30 anos como mecânico numa oficina no centro da cidade, criando Bruno sozinho depois que minha esposa morreu quando ele tinha apenas 5 anos. Nunca sobrou dinheiro para vinhos caros. Meu máximo era uma cervejinha gelada no fim de semana. Ver aquela garrafa na minha mesa me deixava orgulhoso e emocionado ao mesmo tempo. O dia passou normal. Limpei a casa, assisti meu futebol, conversei com meu vizinho seu João por cima do muro. Ele comentou sobre a garrafa quando viu pela janela da cozinha. Que filho cuidadoso você tem, Roberto. Meu Carlos mal lembra do meu aniversário. Ele suspirou. E eu senti aquele orgulho de pai crescer no peito. Sempre me orgulhei de como criei o Bruno. Sozinho, sem ajuda de ninguém, trabalhando dobrado para dar educação boa para ele. Paguei faculdade particular, curso de inglês, tudo o que eu não tive na vida. Via naquela garrafa cara a confirmação de que tinha sido um bom pai. À noite, resolvi abrir o vinho. Estava assistindo um filme antigo do Mazzaropi quando a campainha tocou. Era Fernanda, a namorada do Bruno, e ela estava com uma cara péssima, olhos vermelhos, cabelo desarrumado, como se tivesse chorado muito. Seu Roberto, posso entrar? Preciso falar com o senhor sobre uma coisa muito séria. Meu coração disparou. Quando uma nora aparece na sua porta nesse estado, nunca é boa notícia. Servi um café para ela na sala e esperei. Seu Roberto, o Bruno, Ela engasgou nas palavras, as lágrimas voltando aos olhos. Eu descobri uma coisa terrível hoje. Mexendo nas coisas dele, achei umas conversas no celular. Senti um frio na barriga. Que tipo de conversa, filha? Fernanda puxou o celular dela e me mostrou prints de uma conversa do WhatsApp. Era Bruno conversando com alguém chamado Marcão. E quando li as mensagens, o mundo desabou aos meus pés. Cara, hoje é o dia. Vou levar o presente pro velho.
Tu tem certeza que vai dar certo? Óbvio, mano. Ele bebe qualquer coisa que eu der. É só esperar fazer efeito. E depois? Depois a casa é minha, o terreno é meu, e eu posso vender tudo e começar vida nova com a grana. Cansei de ficar dependendo dele. Que parada pesada, cara. Mas se é o que você quer, é a única saída. Ele não vai sofrer, vai ser rápido. E todo mundo vai pensar que foi natural, na idade dele. Eu reli as mensagens 3 vezes antes de conseguir processar. Meu filho, meu próprio filho, tinha tentado me envenenar. O vinho, aquele vinho lindo, caro, que eu ia beber achando que era amor. Seu Roberto, o senhor está bem? Fernanda me balançou de leve. Eu estava em choque, olhando para o nada, tentando entender como cheguei a esse ponto. O vinho foi tudo que consegui murmurar. Exato. Tinha que perguntar. O senhor já bebeu? Neguei com a cabeça, ainda atordoado. Fernanda suspirou aliviada. Graças a Deus. Quando vi essas mensagens, saí correndo de casa. Deixei o Bruno no shopping e vim direto aqui. Não consegui ficar calada sabendo disso. Olhei para aquela menina de 25 anos que mal conhecia direito e senti uma gratidão imensa. Ela tinha arriscado o relacionamento dela para me salvar. Por que você fez isso, filha? Vocês estão juntos há 2 anos. Porque isso é errado, seu Roberto. E porque o senhor sempre foi legal comigo, me tratou como família desde o primeiro dia. Eu jamais ia conseguir viver sabendo que podia ter evitado isso. Ficamos ali na sala, um homem destruído e uma jovem corajosa, tentando processar a maldade de alguém que ambos amávamos. O relógio da parede fazia seu tic-tac hipnótico enquanto minha cabeça fervilhava. Fernanda, você tem certeza absoluta que essas mensagens são reais? Não é algum engano, alguma brincadeira de mau gosto? Ela me mostrou mais conversas de dias anteriores, onde Bruno detalhava o plano. Tinha pesquisado sobre venenos que não deixam rastro, sobre como simular uma morte natural em pessoas mais velhas. Estava tudo ali, preto no branco, friamente calculado. A dor no meu peito era física. 58 anos de vida, 23 anos me dedicando a esse menino sozinho, e era assim que ele me retribuía? Lembrei de todas as noites que passei acordado quando ele tinha febre, de todos os empregos extras que peguei para pagar a faculdade dele, de como vendi minha moto para comprar o carro que ele queria. Seu Roberto, a gente precisa decidir o que fazer. Quer que eu chame a polícia? A pergunta me trouxe de volta à realidade. Polícia? Meu filho preso? Por mais que ele tivesse feito isso comigo, ainda era meu filho. E que pai entrega o próprio filho para a polícia? Não, filha, não vou denunciar ele. Mas, seu Roberto, deixa eu pensar numa forma melhor de lidar com isso. Fernanda ficou preocupada, mas respeitou minha decisão. Conversamos até tarde, planejando o que fazer. Decidimos que ela voltaria para casa e fingiria que não sabia de nada. Pelo menos por enquanto. E eu precisava de tempo para digerir tudo e planejar minha resposta. Depois que ela saiu, fiquei sozinho com aquela garrafa maldita na mesa da cozinha. Peguei ela e girei contra a luz, observando o líquido escuro lá dentro. Parecia vinho normal, cheirava a vinho normal. Quem imaginaria que era uma arma? Naquela noite não consegui dormir. Ficou na cama repassando toda a nossa história, procurando sinais que tivesse perdido. Quando Bruno tinha começado a me ver como um obstáculo, em vez de como pai, quando o amor tinha virado ganância, lembrei de conversas recentes onde ele perguntava sobre testamento, sobre os papéis da casa, sobre meus planos para o futuro. Na época achei que era preocupação filial, mas agora via a verdade por trás daquelas perguntas. O telefone tocou às 6 da manhã. Era Bruno. Oi, pai. Como passou a noite? Aproveitou bem o vinho? A frieza na voz dele me arrepiou. Ele estava ligando para confirmar se o plano tinha dado certo. Ah, filho, não bebi ainda não. Tô guardando para uma ocasião especial. Houve uma pausa do outro lado da linha. Mas, pai, vinho bom tem que ser bebido logo, senão perde o sabor. Principalmente esse que é delicado. Tá bom, hoje à noite eu bebo então. Isso. E me liga depois para contar como estava, tá? Quando desliguei, minhas mãos tremiam.
Ele realmente queria me matar. Não era paranoia minha, não era mal entendido. Meu próprio filho estava esperando ansiosamente pela minha morte. Passei o domingo inteiro em casa, pensando. Fernanda mandou algumas mensagens perguntando se eu estava bem, e eu respondi que sim, que só precisava de tempo. Bruno ligou mais 2 vezes insistindo no vinho. O plano se forma na segunda-feira. Tomei uma decisão. Não ia denunciar meu filho, mas também não ia fingir que nada aconteceu. Ia usar aquela garrafa contra ele, mas de uma forma que ele jamais esperaria. Lembrei que na semana seguinte era o aniversário do Sr. Carlos, pai da Fernanda. Bruno sempre fazia questão de aparecer nas festas da família dela para causar boa impressão. Que coincidência perfeita seria se aquela garrafa especial aparecesse lá. Mas antes disso, eu precisava ter certeza absoluta do que estava fazendo. Peguei um pote pequeno, despejei uma quantidade mínima do vinho e levei no laboratório onde faço meus exames de rotina. Disse que era para testar se o vinho estava estragado, porque senti um gosto estranho. O resultado chegou na quarta-feira. Arsênico em quantidade letal. Meu filho realmente tinha tentado me assassinar com um dos venenos mais clássicos da história. A técnica do laboratório me perguntou se eu queria fazer um boletim de ocorrência, mas disse que não era necessário, que já estava lidando com a situação. Agora eu tinha a prova. E tinha um plano. Na quinta-feira, liguei para a Fernanda. Filha, como estão os preparativos para o aniversário do seu pai? Correndo bem, seu Roberto. Por que pergunta? Tenho uma surpresa para vocês. Vou levar aquela garrafa de vinho que o Bruno me deu. Acho que seria perfeito para comemorar com a família. Houve um silêncio do outro lado. Fernanda entendeu na hora. Seu Roberto, tem certeza disso? Absoluta. É hora do Bruno aprender que as ações têm consequências. A preparação meticulosa. Na sexta-feira de manhã, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Olhei no espelho do banheiro e vi um homem diferente. Não mais o pai bobo e ingênuo que criou um filho assassino, mas alguém que finalmente enxergava a realidade de frente. Meus olhos tinham uma dureza nova, uma frieza calculada que até me assustou. Passei o dia organizando cada detalhe do meu plano. Primeiro, fui à papelaria do centro e comprei uma caixa de presente elegante. Papel de seda dourado e uma fita vermelha cara. Depois, parei na floricultura e escolhi um cartão sofisticado com desenhos dourados. Com minha melhor letra, escrevi: para o Sr. Carlos, um homem de família exemplar. Com carinho, Roberto. A ironia me queimava por dentro enquanto escrevia. Um homem de família exemplar. Tudo que meu próprio filho nunca seria. De volta em casa, embrulhei a garrafa maldita com todo o cuidado do mundo. Cada dobra do papel, cada volta da fita, era feita pensando no momento em que Bruno veria aquele presente sendo oferecido para outra pessoa. A garrafa que deveria me matar agora se tornaria a lição mais importante da vida dele. Mas eu não era louco. Antes de embrulhar definitivamente, esvaziei todo o conteúdo venenoso no vaso sanitário e lavei a garrafa por dentro 3 vezes com água sanitária. Depois enchi novamente com um vinho comum que comprei no supermercado. Um tinto nacional de R$ 15 que tingiu do mesmo jeito. A garrafa original, com o arsênico, foi parar no fundo de uma lata de tinta vazia que enterrei no quintal dos fundos, onde ninguém jamais a encontraria. Não era burro de deixar evidências por aí. O telefone tocou no meio da tarde. Era Bruno, como eu já esperava. Oi, pai. E aí? Já experimentou o vinho? Ah, filho. Fiz uma pausa dramática. Acabei não bebendo ainda não. Pai! A irritação na voz dele era clara agora. Eu te falei que vinho bom tem prazo. Depois de hoje pode estragar. Relaxa, Bruno. Hoje à noite eu bebo, prometo. Tem certeza? Porque se não quiser, posso buscar aí e levar de volta para a loja. Ri por dentro. Ele estava desesperado, provavelmente já contando com minha morte para resolver os problemas financeiros dele. Não precisa, filho. Hoje, sem falta, eu aproveito seu presente. Quando desliguei, senti uma satisfação estranha. Tecnicamente não estava mentindo. Hoje mesmo aquele vinho seria aproveitado, só não da forma que ele imaginava. À noite liguei para a Fernanda. Filha, amanhã eu vou chegar um pouco mais cedo na festa.
Quero ajudar vocês com os preparativos. Claro, seu Roberto. Meus pais vão ficar felizes, mas sobre aquilo que conversamos, pode ficar tranquila. Sei exatamente o que estou fazendo. No sábado, acordei às 6 da manhã. Tomei um banho caprichado, escolhi minha camisa social azul marinho, a mais elegante que tinha, e fiz um penteado impecável no cabelo. Queria estar perfeito para esse momento histórico. Cheguei na casa dos pais da Fernanda às 2 da tarde. Era uma casa simples, mas bem cuidada no bairro Vila Madalena, com um quintal grande cheio de árvores frutíferas. Dona Márcia estava na cozinha terminando de temperar a carne para o churrasco, e Sr. Carlos organizava as mesas no quintal. Roberto, que bom te ver. Dona Márcia me recebeu com um abraço caloroso. Fernanda disse que você ia ajudar hoje. Claro! Trouxe até um presentinho especial para o aniversariante. Mostrei a caixa elegante que carregava na mão, e os olhos de Dona Márcia brilharam. Que capricho! O Carlos vai ficar emocionado. Passei a tarde ajudando nos preparativos. Cortei linguiça para o churrasco, arrumei as mesas, decorei o quintal com balões. Fernanda me ajudava em silêncio, trocando olhares significativos comigo de vez em quando. Ela estava nervosa. Podia ver pelas mãos trêmulas e pelo jeito como mordia o lábio. Os primeiros convidados começaram a chegar às 5 da tarde. Eram cerca de 20 pessoas. Família, vizinhos, alguns amigos do trabalho do Sr. Carlos. Uma festa simples e aconchegante, exatamente como eu gostava. Bruno e Fernanda chegaram às 6. Ele estava de camisa social branca e calça jeans. O cabelo bem penteado, sorriso encantador. A imagem perfeita do genro exemplar. Me cumprimentou com um abraço e perguntou baixinho: "E aí, pai? Dormiu bem ontem?" A pergunta tinha um subtexto óbvio. Ele queria saber se eu tinha bebido o vinho e morrido durante a noite. Dormi ótimo, filho. Nunca me senti tão bem. Vi um lampejo de irritação passar pelos olhos dele, mas o sorriso não saiu do rosto. A festa estava animada. Senhor Carlos, um homem de 62 anos com cabelos grisalhos e sorriso fácil, circulava entre os convidados contando suas histórias de sempre. Trabalhava há 35 anos numa metalúrgica e tinha criado 3 filhos com muito suor e honestidade. O oposto completo do que meu Bruno se tornara. Às 7h30, Dona Márcia anunciou que era a hora dos parabéns. Todos se reuniram ao redor de Sr. Carlos, que estava visivelmente emocionado com tanto carinho. Cantamos parabéns. Ele assoprou as velas. E então começou a abertura dos presentes. Foram vários presentes simples, mas carinhosos. Uma camisa, um livro, um porta-retrato com foto da família, ferramentas para o jardim. Bruno havia levado uma garrafa de uísque nacional. Nada muito especial. Quando chegou minha vez, me levantei solenemente e peguei a caixa elegante. Sr. Carlos, o senhor é um exemplo de pai e homem de família. Merece o melhor que posso oferecer. Entreguei a caixa para ele com uma reverência respeitosa. Bruno me olhava curioso. Não sabia que eu tinha levado presente. Sr. Carlos abriu a caixa devagar, como quem desembrulha algo precioso. Quando viu a garrafa, seus olhos arregalaram. Meu Deus, isso é um chateau. Eu nem sei pronunciar direito. Roberto, isso deve ter custado uma fortuna. Nada é caro demais para pessoas que merecem. Respondi, olhando diretamente para Bruno. Essa garrafa é muito especial. Foi escolhida com muito carinho, pensando em cada detalhe. Bruno estava pálido. Reconheceu a garrafa na hora. Era idêntica àquela que tinha me dado até o rótulo dourado. Mas como eu poderia ter uma garrafa igual? Seus olhos corriam entre mim e a garrafa, tentando entender. Pai, ele me chamou baixinho. Posso falar com o senhor um minutinho? Claro, filho. Nos afastamos um pouco do grupo, perto da cerca do quintal. De onde o senhor tirou essa garrafa? A voz dele tremia levemente. Ah, essa garrafa tem uma história interessante. Respondi com calma. Ganhei de alguém muito especial, alguém que se preocupa muito comigo, mas achei que seria melhor compartilhar com pessoas que realmente merecem. Mas pai, isso é muito caro para dar de presente assim. Bruno, o interrompi olhando fundo nos olhos dele.
Aprendi que objetos valiosos só têm sentido quando estão nas mãos certas. Sr. Carlos é um homem honesto, trabalhador, que dedicou a vida à família. Ele merece coisas boas. A mensagem estava clara. Bruno entendeu perfeitamente o que eu estava dizendo, e o desespero começou a aparecer no rosto dele. Voltamos para o grupo onde Sr. Carlos ainda admirava a garrafa. Pessoal, que tal abrirmos esse vinho especial? Ele propôs animado. Uma ocasião dessas merece uma bebida à altura. Meu coração acelerou. Era o momento da verdade. Que ideia maravilhosa! Exclamei. Tenho certeza de que é um vinho inesquecível. Bruno se adiantou rapidamente. Seu Carlos, melhor guardar esse vinho para uma ocasião ainda mais especial. Vinho dessa qualidade precisa de cuidados especiais para abrir. Bobagem! Sr. Carlos riu. Vinho é para ser bebido com amigos. Márcia, traz o saca-rolhas. Não! Bruno quase gritou e todo mundo olhou para ele surpreso. Ele tentou se recompor. Quer dizer, é que esse vinho é muito delicado. Pode estar estragado se não foi armazenado direito. Fernanda, que até então estava calada, se pronunciou. Bruno, para de bobeira. É um presente do seu pai. Claro que está bom. Agora Bruno estava visivelmente desesperado. Suava frio e suas mãos tremiam. Seu Carlos, ele tentou novamente. Que tal se eu levar essa garrafa para casa e trouxer outra na próxima festa? Assim posso verificar se está tudo certo. De jeito nenhum. Sr. Carlos estava firme. Roberto fez questão de trazer isso hoje. Vamos aproveitar hoje mesmo. Dona Márcia voltou com o saca-rolhas e Sr. Carlos começou a abrir a garrafa cerimoniosamente. Bruno me olhava com uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de pânico, raiva e medo. A rolha saiu com um pop satisfatório e Sr. Carlos cheirou a abertura da garrafa. Que aroma! Isso sim é vinho de qualidade. Começou a servir as taças para os convidados mais próximos. Primeira taça para a esposa, segunda para mim, terceira para Fernanda, quarta para Bruno, que recusou categoricamente. Não bebo vinho, seu Carlos. Obrigado. Ora, numa festa dessas, pelo menos um gole. Não mesmo. Tenho alergia. Mentira descarada. Bruno bebia vinho normalmente, mas agora sabia o que pensava que tinha naquela garrafa. Sr. Carlos serviu mais algumas taças para outros convidados. Eu peguei a minha e fiz um brinde solene. Um brinde ao Sr. Carlos, um homem que merece toda a nossa admiração e respeito. Todos levantaram as taças, inclusive o aniversariante. Bruno estava em pânico total agora, suando frio, olhando desesperadamente para as taças se aproximando dos lábios das pessoas. Espera! Ele gritou novamente. Todos pararam e olharam para ele. Eu preciso. Deixa eu fazer o brinde primeiro. Pegou uma taça de cerveja e se levantou, visivelmente nervoso. Eu quero brindar ao seu Carlos, que é como um pai para mim. Enquanto ele falava, vi várias pessoas levando as taças de vinho à boca. Bruno estava branco como papel, esperando ver as pessoas começarem a passar mal a qualquer momento. Mas não aconteceu nada. Todo mundo continuou bebendo, conversando, rindo. O vinho era apenas vinho. Sr. Carlos tomou um gole generoso e sorriu satisfeito. Excelente. Roberto, você tem um paladar refinado. Outras pessoas também provaram e elogiaram. Depois de meia hora vendo que ninguém ia morrer, Bruno começou a entender que algo estava errado. Me puxou novamente para um canto. Pai, preciso saber. De onde o senhor tirou essa garrafa? Já te falei, filho. Ganhei de alguém especial. Mas essa garrafa, ela é igual à que eu te dei. É mesmo? Não reparei na semelhança. Ele me olhou com uma expressão de quem finalmente estava entendendo a situação. O senhor sabe? Sei de quê, Bruno? O senhor sabe do que havia naquela garrafa que eu te dei. Finalmente. A confissão que eu estava esperando. Ah, você se refere ao arsênico? Perguntei com naturalidade, como quem comenta o tempo. O rosto dele perdeu toda a cor. As pernas bambas quase não o sustentavam. Como o senhor descobriu? Digamos que tenho anjos da guarda muito eficientes. Olhei para Fernanda, que nos observava de longe.
Bruno seguiu meu olhar e entendeu. Ela te contou. Ela me salvou, Bruno. Me salvou do meu próprio filho. Ficamos alguns segundos em silêncio, olhando um para o outro. Eu via um estranho na minha frente. Não conseguia mais reconhecer o bebê que carreguei no colo, o menino que levei na escola, o jovem que ajudei a formar. Pai, eu posso explicar. Explicar o quê? Como planejou minha morte? Como pesquisou venenos na internet? Como calculou friamente quando seria o momento certo de me assassinar? Não é assim que o senhor está pensando. Ah, não? Então me explica como é, Bruno. Me explica como um filho decide matar o próprio pai. Ele baixou a cabeça sem resposta. Ou talvez a resposta fosse óbvia demais para ser dita. Ganância pura e simples. Sabe o que mais me dói? Continuei. Não é nem a tentativa de assassinato. É descobrir que criei um monstro. Que todos esses anos me dediquei a formar alguém capaz de uma coisa dessas. Pai, por favor. Por favor, o quê? Por favor, continua fingindo que sou seu pai? Por favor, continua fingindo que me ama? Chega, Bruno. Acabou. A festa continuava animada ao nosso redor. Senhor Carlos contava histórias. As pessoas riam. O vinho verdadeiro, inofensivo, corria solto. Uma celebração da vida enquanto eu lidava com a morte dos meus sonhos de pai. O que o senhor vai fazer? Bruno perguntou em voz baixa. Ainda não decidi, mas uma coisa eu posso garantir. Você nunca mais vai ter chance de me fazer mal. O senhor vai me denunciar? Talvez. Ou talvez não. Vai depender muito do seu comportamento daqui para frente. Nesse momento, Sr. Carlos se aproximou de nós com uma taça na mão e um sorriso radiante. Roberto, não posso deixar de agradecer novamente por esse vinho maravilhoso. Onde você conseguiu uma coisa dessas? Olhei para Bruno antes de responder. Ah, seu Carlos, esse vinho tem uma história muito especial. Foi um presente de alguém que eu amava muito, mas que acabou me decepcionando profundamente. Resolvi que seria melhor compartilhar com pessoas que realmente merecem. Sr. Carlos não entendeu o subtexto, mas Bruno entendeu perfeitamente. Era minha sentença final. Ele não merecia nem o veneno que tinha preparado para mim. O resto da festa passou sem mais incidentes. Bruno ficou calado. Praticamente não falou com ninguém. Fernanda tentava disfarçar a tensão, mas eu via que ela estava apreensiva. Os outros convidados não perceberam nada. Continuaram comemorando normalmente até tarde da noite. Quando a festa estava terminando, me despedi de todos calorosamente. Sr. Carlos me agradeceu mais uma vez pelo vinho, e Dona Márcia me fez prometer que voltaria em breve. Bruno se ofereceu para me levar em casa, mas recusei. Obrigado, filho, mas vou de táxi mesmo. Pai, a gente precisa conversar. Amanhã, Bruno. Hoje já foi o suficiente. No táxi de volta para casa, olhei pela janela as ruas iluminadas da cidade. Me sentia estranhamente em paz, como se tivesse fechado um ciclo importante da minha vida. Não era o pai ingênuo de ontem. Era um homem que tinha olhado o mal de frente e não se deixado destruir por ele. Chegando em casa, me sentei na cozinha com uma xícara de café e refleti sobre tudo o que tinha acontecido. Em menos de uma semana, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Descobri que meu filho queria me matar, que minha nora me amava mais que ele, e que eu era mais forte do que imaginava. O telefone tocou às 11 da noite. Era Bruno. Pai, posso ir aí? Preciso muito conversar com o senhor. Não, Bruno. Não hoje. Então quando? Quando eu estiver pronto. Se um dia eu estiver. Pai, por favor. Boa noite, Bruno. Desliguei o telefone e fui para o quarto. Deitei na cama, mas o sono não veio. Ficou pensando no que faria daqui para frente. Uma coisa eu sabia. Minha vida como pai dedicado e confiante tinha acabado. Agora eu precisava descobrir quem era Roberto além de ser pai do Bruno. E pela primeira vez em décadas, essa perspectiva não me assustava. Na verdade, me deixava curioso. A transformação silenciosa. Na segunda-feira seguinte, tomei uma decisão que mudaria tudo. Acordei às 5 da manhã, como sempre fazia nos últimos 30 anos para ir trabalhar na oficina. Mas dessa vez era diferente. Olhei no espelho
e vi um homem de 58 anos que tinha desperdiçado anos demais vivendo para os outros. Liguei para meu chefe, seu Antônio, e pedi para conversar. Cheguei na oficina 1 hora antes do expediente e encontrei ele tomando café na salinha dos fundos. Antônio, preciso te falar uma coisa importante. Quero me aposentar. Ele quase engasgou com o café. Roberto, mas você ainda tem uns anos pela frente. Tenho direito adquirido. Já consultei no INSS. Posso me aposentar agora e ainda sobra dinheiro bom. Era verdade. Tinha começado a trabalhar aos 15 anos, sempre com carteira assinada. Nunca calculei direito, mas sabia que tinha tempo de sobra para a aposentadoria integral. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Digamos que tive uma revelação sobre o que realmente importa na vida. Seu Antônio não insistiu. Conhecia meu jeito reservado e sabia que quando eu tomava uma decisão, não voltava atrás. Combinamos que eu ficaria mais 2 semanas para organizar as coisas e treinar meu substituto. Durante essas 2 semanas, Bruno ligou todos os dias. Não atendi nenhuma ligação. Fernanda também tentou contato algumas vezes, mas disse apenas que estava bem e que precisava de tempo. No meu último dia de trabalho, os colegas fizeram uma festa simples. Ganhei um relógio e muitos abraços. Eram homens simples como eu, que entendiam o valor do trabalho honesto. Saí dali com os olhos marejados, mas não de tristeza, de alívio. Chegando em casa, fiz uma lista de tudo que queria mudar na minha vida. Primeiro item: a casa. Era uma casa simples de 3 quartos no bairro Cidade Tiradentes, que comprei na planta quando Bruno tinha 10 anos. Sempre sonhei em reformar, mas nunca sobrava dinheiro porque eu gastava tudo com as necessidades do menino. Agora não tinha mais filho para sustentar. Liguei para um pedreiro conhecido e marquei um orçamento. Queria modernizar tudo. Pintura nova, pisos novos, uma cozinha americana que sempre sonhei ter. Com o dinheiro da aposentadoria e as economias que tinha guardado, dava para fazer uma bela reforma. Na quarta-feira da primeira semana de aposentado, Fernanda apareceu na minha porta. Estava com olheiras fundas e roupas amarrotadas. Seu Roberto, posso entrar? Preciso contar uma coisa que descobri sobre o Bruno. Preparei um café e sentamos na sala. Ela respirou fundo antes de começar. Seu Roberto, o Bruno está devendo muito dinheiro. Muito mesmo. Meu estômago apertou. Que tipo de dívida? Jogos online, apostas esportivas, cartão de crédito, empréstimos. Calculei tudo e deve passar de R$150 mil. R$150 mil. Era quase o valor da minha casa. Por isso a pressa em fazer aquilo com o senhor. Fernanda continuou. Ele estava sendo ameaçado. Tem gente cobrando na porta do apartamento dele. Tudo começava a fazer sentido. A insistência para eu beber o vinho logo, as perguntas sobre testamento, a frieza nos últimos meses. Meu filho não estava apenas sendo ganancioso. Estava desesperado. Fernanda, onde você estava morando desde que terminou com ele? Na casa da minha irmã. Mas não posso ficar lá muito tempo. Olhei para aquela menina corajosa que tinha salvado minha vida e tomei uma decisão impulsiva. Que tal ficar aqui em casa por um tempo? Tenho 2 quartos vazios e seria bom ter companhia. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Seu Roberto, eu não posso aceitar. Claro que pode. Você me salvou a vida. É o mínimo que posso fazer. E foi assim que ganhei uma filha que o destino me deu e perdi o filho que eu mesmo criei. Com Fernanda morando em casa, minha vida ganhou uma energia nova. Ela era formada em design de interiores, mas trabalhava como vendedora numa loja de móveis, porque não conseguia clientes para trabalhos freelance. Agora tinha o projeto perfeito para mostrar seu talento. Minha casa. Passamos semanas planejando cada detalhe da reforma. Fernanda tinha ideias incríveis para aproveitar melhor os espaços, modernizar sem perder o aconchego. Transformou minha casa simples num projeto digno de revista. Seu Roberto, o senhor tem certeza que quer gastar tanto dinheiro? Ela perguntava sempre preocupada. Filha, gastei 40 anos da minha vida trabalhando. Agora é hora de aproveitar. A obra começou em abril. Todos os dias chegavam pedreiros, eletricistas, pintores.
A casa virou um canteiro de obras, mas eu estava mais animado do que nunca. Fernanda coordenava tudo com eficiência impressionante, negociava preços, fiscalizava serviços. Durante esse período, Bruno passou algumas vezes na rua. Ficava parado do outro lado, olhando o movimento da reforma. Nunca teve coragem de tocar a campainha. Fernanda me contava quando via ele por lá. Ele está com uma cara péssima, seu Roberto. Magro, barbudo, roupas sujas. Sentia uma pontada no coração quando ouvia isso, mas me lembrava do arsênico no vinho, e a dor passava. A reforma terminou em junho. O resultado foi espetacular. Minha casa simples tinha se transformado numa residência moderna e aconchegante. Piso laminado imitando madeira, paredes em tons de cinza e branco, cozinha americana com bancada de granito, banheiros modernos com box de vidro temperado. Fernanda tinha feito milagres com o dinheiro disponível. Cada cantinho foi pensado com carinho e inteligência. A sala integrada com a cozinha criava uma sensação de amplitude que nunca existira antes. Filha, você transformou minha casa num lar de verdade, disse a ela na noite em que terminamos de organizar os móveis novos. O Senhor que me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho, ela respondeu, os olhos brilhando de orgulho. Foi quando tive outra ideia. Fernanda, que tal montarmos um negócio juntos? Como assim? Você tem talento, eu tenho tempo e algum dinheiro guardado. Podemos abrir um escritório de design de interiores. Você seria a arquiteta. Eu cuidaria da parte administrativa. A proposta a deixou em choque. Ficou alguns dias pensando, pesquisando sobre o mercado, fazendo contas. No fim, aceitou. Mas tem uma condição, seu Roberto. Eu sou sócia, não funcionária. Dividimos tudo meio a meio. Investimento, trabalho e lucros. Fechamos negócio. Em agosto, alugamos uma sala comercial pequena na Rua Augusta e montamos nossa empresa, RF Design de Interiores. Fernanda cuidava dos projetos, eu cuidava das finanças, compras e relacionamento com fornecedores. Nossa primeira cliente foi Dona Conceição, minha vizinha, que ficou impressionada com a reforma da minha casa. Depois veio a comadre dela. Depois a filha da comadre. Em 3 meses tínhamos uma lista de espera de 2 meses. Fernanda se revelou não apenas talentosa, mas também excelente vendedora. Sabia conversar com as clientes, entender seus sonhos e transformar em projetos viáveis. Eu descobri que tinha jeito para negócios, sabia pechinchar preços, encontrar fornecedores confiáveis, organizar cronogramas. Em dezembro, nossa empresa já tinha 6 funcionários, 2 desenhistas, 1 estagiário, 2 vendedoras e 1 secretária. O faturamento mensal chegava a R$80 mil. Seu Roberto, em 1 ano saímos do zero para isso. Fernanda disse mostrando o relatório financeiro. O senhor não se arrepende de ter investido em mim? Filha, foi o melhor investimento da minha vida. E não estava exagerando. Pela primeira vez em décadas, eu me sentia realizado profissionalmente. Não era mais apenas o Roberto mecânico. Era o Roberto empresário, sócio de uma empresa próspera. Em janeiro do ano seguinte, 1 ano depois do episódio do vinho, o inevitável aconteceu. Estava numa loja de materiais de construção no centro, quando ouvi uma voz conhecida atrás de mim. Pai! Me virei e quase não reconheci Bruno. Estava magro demais, com olheiras fundas, barba mal feita, roupas velhas e sujas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 12 meses. Bruno. Ficamos parados ali no meio da loja. 2 homens que um dia foram pai e filho, agora estranhos um para o outro. Pai, eu queria muito falar com o senhor. Fala. Aqui não. Podemos ir tomar um café? Contra meu melhor julgamento, aceitei. Fomos para uma lanchonete próxima e sentamos numa mesa afastada. Pai, eu sei que não tenho perdão para o que fiz, mas preciso que o senhor entenda que eu estava desesperado. Desesperado por quê? Dívidas. Muitas dívidas. Gente ameaçando quebrar minhas pernas, falando em sequestrar a Fernanda. Eu não sabia mais o que fazer. E a solução que você encontrou foi me matar? Ele baixou a cabeça. Eu sei que foi terrível.
Mas eu pensei, o senhor já viveu bastante. Eu ainda tenho a vida toda pela frente. A frieza daquelas palavras me gelou o sangue. Mesmo um ano depois, mesmo arrependido, ele ainda achava que minha vida valia menos que a dele. Bruno, você tem ideia de como me senti quando descobri? Não foi só a tentativa de assassinato. Foi perceber que o filho que criei, que amei, que sacrifiquei tudo por ele, me via como um obstáculo. Pai, eu estava fora de mim. Não, Bruno. Você estava mostrando quem realmente é. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ele mexia nervosamente no açúcar. Eu observava suas mãos trêmulas. Como estão as dívidas? Perguntei, contra minha vontade. Pioraram. Perdi o emprego, tive que vender o carro, o apartamento está sendo executado. Estou morando num quarto de pensão. Parte de mim, a parte que ainda era pai, sentiu pena. Mas a parte que quase foi assassinada manteve o coração firme. E o que você espera de mim? Nada, pai. Só queria pedir perdão. E contar que você estava certo sobre a Fernanda. Ela é uma pessoa especial. Espero que esteja tratando ela bem. Melhor do que você tratava. Ele engoliu o insulto em silêncio. Pai, posso fazer uma pergunta? Como o senhor descobriu sobre o veneno? A Fernanda me contou. Ela viu as mensagens no seu celular. E o senhor não me denunciou por quê? Pensei na resposta por um longo tempo. Porque ainda era meu filho, e porque queria que você vivesse com o peso do que fez. Bruno se levantou para ir embora, mas eu o detive. Espera, vou te fazer uma proposta. Ele sentou novamente, esperançoso. Preciso de alguém para fazer serviços gerais na empresa. Limpeza, organização, entrega de materiais. Pago 2 salários mínimos. Os olhos dele brilharam. Pai, o senhor faria isso por mim? Não é por você. É por mim. Para ver se ainda existe salvação para o homem que criei. Eu aceito. Quando posso começar? Amanhã. Mas tem condições. Primeira, você não é meu filho no trabalho. É apenas um funcionário. Segunda, qualquer deslize, qualquer mentira, você está fora. Terceira, você vai pagar suas dívidas com seu próprio dinheiro, no seu tempo. Não espere ajuda financeira minha. Concordo com tudo. E a condição mais importante, você vai pedir perdão para a Fernanda. Não espero que ela perdoe, mas você vai pedir. Bruno concordou com a cabeça. Bruno começou a trabalhar na empresa na segunda-feira seguinte. Fernanda ficou chocada quando viu ele chegando de uniforme de limpeza. Seu Roberto, tem certeza disso? Fernanda, todo mundo merece uma segunda chance. Até ele. Mas não foi fácil. Bruno estava acostumado a ser o filho mimado, nunca tinha trabalhado pesado na vida. Nos primeiros dias, reclamava de tudo. Da pesadez dos materiais, do calor, da sujeira. Se não quiser trabalhar, tem gente precisando na fila. Eu disse quando ouvi ele reclamando com outro funcionário. Ele se endireitou e parou de reclamar. Aos poucos foi se adaptando. Chegava cedo, fazia tudo o que mandavam, não criava confusão. Fernanda o tratava com frieza profissional, mas sem hostilidade. Um dia, 3 meses depois que ele começou, presenciei uma conversa entre eles no depósito. Fernanda, eu queria pedir perdão, Bruno disse, organizando uns azulejos numa prateleira. Pelo que, Bruno? Por tentar matar seu pai ou por tentar me enganar por 2 anos? Por tudo. Eu sei que não mereço perdão, mas queria que você soubesse que me arrependo muito. Bruno, você não era só um namorado ruim. Você é uma pessoa má. A diferença é que agora você está pagando pelas suas escolhas. Ela saiu deixando ele sozinho com a verdade. Em abril, nossa empresa ganhou um prêmio de Empresa Revelação, da Associação dos Decoradores de São Paulo. Fernanda estava radiante no evento, vestida num belo vestido preto, recebendo os parabéns de profissionais renomados. Gostaria de agradecer ao meu sócio Roberto que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Ela disse no discurso de agradecimento. Ele me ensinou que família não é apenas sangue, mas pessoas que escolhem ficar ao seu lado nos momentos mais difíceis. A plateia aplaudiu de pé. Eu estava na primeira fila, orgulhoso como nunca me senti nem quando Bruno se formou na faculdade.
Depois do evento, fomos comemorar num restaurante elegante. Fernanda insistiu em pagar a conta. Seu Roberto, olha onde chegamos. Há 2 anos eu era uma vendedora frustrada e o senhor era um mecânico aposentado. Hoje somos donos de uma empresa premiada. E tudo começou com uma garrafa de vinho envenenado, respondi. E nós dois rimos da ironia da vida. 2 anos e meio depois do episódio do vinho, minha vida estava irreconhecível. A empresa faturava mais de R$ 200.000 por mês. Tínhamos 15 funcionários e uma cartela de clientes que incluía algumas celebridades. Fernanda tinha se tornado uma das decoradoras mais requisitadas da cidade. Aparecia em revistas, dava entrevistas, era chamada para palestras. E eu estava sempre ao lado dela, orgulhoso da mulher incrível que tinha se tornado minha filha de coração. Bruno continuava trabalhando na empresa. Em 2 anos, tinha quitado metade das dívidas e conseguido alugar um apartamento pequeno, mas digno. Ainda não havia recuperado minha confiança. Duvidava que algum dia recuperaria completamente, mas estava no caminho certo. Pai, ele me disse um dia, enquanto carregava materiais para um projeto. Obrigado por não ter desistido de mim. Eu não fiz isso por você, Bruno. Fiz por mim, para provar que ainda sou capaz de acreditar que as pessoas podem mudar. E eu posso? Olhei para ele, suado, cansado, mas trabalhando honestamente pela primeira vez na vida. Ainda não sei. Pergunta de novo daqui a alguns anos. Numa noite de sexta-feira, estava em casa organizando os projetos da semana seguinte, quando Fernanda chegou animada. Seu Roberto, tenho uma novidade. Fala, filha. Recebi uma proposta para fazer o projeto de uma mansão em Alphaville. O cliente viu nosso trabalho na revista e quer algo espetacular. O orçamento é de R$ 500.000. Era o maior projeto da nossa história. Mais dinheiro do que eu ganhava em 2 anos na oficina. E aí, sócio, topamos o desafio? Ela perguntou estendendo a mão. Topamos, respondi apertando a mão dela. Naquele momento, olhei ao redor da minha casa reformada. Pensei na empresa próspera, na filha que ganhei, no filho que estava tentando redimir, e me dei conta de uma verdade surpreendente. A tentativa de assassinato do Bruno tinha sido a melhor coisa que já me aconteceu. Se ele não tivesse tentado me envenenar, eu nunca teria descoberto minha coragem. Nunca teria conhecido Fernanda de verdade. Nunca teria me aposentado. Nunca teria virado empresário. Nunca teria me tornado o homem que sou hoje. 3 anos depois daquele sábado terrível, no meu aniversário de 61 anos, organizei uma festa em casa. Convidei toda a equipe da empresa, alguns clientes especiais, meus poucos amigos verdadeiros. A casa estava linda, decorada por Fernanda com um bom gosto que jamais imaginei possível na minha vida simples de antes. A mesa estava farta, o vinho corria solto. Vinho de verdade, escolhido com carinho, sem nenhum veneno. Bruno estava na festa, mas discreto, ajudando a servir os convidados. Ainda era apenas um funcionário, mas um funcionário respeitado, que tinha recuperado parte da dignidade perdida. Na hora dos parabéns, Fernanda pediu atenção de todos. Quero fazer um brinde ao seu Roberto, o homem que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que família se escolhe e que às vezes as piores situações nos levam aos melhores lugares. Todos brindaram. Bruno, no fundo da sala, também levantou sua taça de refrigerante. Depois que os convidados foram embora, ficamos os 3 limpando a casa. Eu, Fernanda e Bruno. Era uma cena doméstica comum, mas carregada de simbolismo. O pai que quase foi assassinado, o filho que tentou matar, e a filha que surgiu no meio do caos para salvar todos nós. Pai, Bruno disse, guardando os últimos copos. Posso fazer uma pergunta? Fala. O senhor me perdoou? Pensei na resposta por um longo tempo, observando aquele homem de 31 anos que ainda carregava a culpa do que tinha feito. Bruno, perdão é uma palavra complicada. Eu não esqueço o que você fez, e provavelmente nunca vou confiar em você como antes. Mas aprendi a separar o que você fez de quem você pode se tornar. E quem eu posso me tornar. 6 meses depois dessa conversa,
Bruno me procurou num sábado de manhã. Tinha uma expressão diferente no rosto, mais séria, mais madura. Pai, terminei de pagar todas as dívidas. Era verdade. Tinha levado 3 anos e meio, mas ele quitou até o último centavo que devia. Parabéns. E agora? Agora quero fazer uma coisa que deveria ter feito há muito tempo. Ele se ajoelhou na minha frente, ali na sala da minha casa, e começou a chorar. Pai, me perdoa. Me perdoa por ter tentado tirar sua vida. Me perdoa por ter sido um filho ingrato. Me perdoa por ter desperdiçado tudo que o Senhor fez por mim. Eram lágrimas verdadeiras, de um homem que finalmente entendia a dimensão do que tinha feito. Coloquei a mão na cabeça dele, como fazia quando era criança e tinha pesadelos. Levanta, filho. O passado já passou. Agora vamos pensar no futuro. E pela primeira vez em 4 anos consegui chamá-lo de filho sem sentir raiva. Hoje, 5 anos depois daquele sábado que mudou tudo, sou um homem completamente diferente. Nossa empresa se tornou uma das mais respeitadas de São Paulo. Fernanda se casou com um arquiteto maravilhoso e me deu 2 netos lindos que me chamam de vovô. Bruno montou uma pequena empresa de manutenção predial e está indo bem. Nunca mais moramos na mesma casa. Nunca mais temos aquela intimidade de pai e filho que tínhamos antes, mas construímos uma relação nova, baseada no respeito mútuo e na compreensão de que ambos mudamos. Às vezes, quando estou sozinho em casa, olho para aquela mesa da cozinha onde um dia esteve uma garrafa de vinho envenenado e penso em como a vida é imprevisível. A tentativa de me matar me deu vida nova. A perda de um filho me deu uma filha melhor. A traição me ensinou a confiar nas pessoas certas. Se alguém me perguntasse se valeu a pena passar por tudo isso, eu responderia sem hesitar. Valeu cada momento de dor, cada noite de insônia, cada lágrima derramada, porque me trouxe até aqui, até esse homem que sou hoje, até essa vida que construí com minhas próprias mãos. E se o Bruno de hoje me trouxesse uma garrafa de vinho de presente, eu beberia sem medo. Não porque confio cegamente nele, mas porque aprendi que não se pode viver com medo do que pode acontecer. A vida é para ser vivida, não para ser temida. Essa é minha história. A história de como quase morrer me ensinou a viver de verdade. Pessoal, essa história me mexeu muito ao contar para vocês. É incrível como às vezes as situações mais terríveis da nossa vida podem nos levar aos lugares mais maravilhosos. Se vocês gostaram dessa história, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem com outras pessoas que precisam ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Vocês não fazem ideia de como isso me motiva a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. Um abraço e até a próxima.